Quero me organizar financeiramente, mas não sei nem por onde começar. Eu vou te ensinar, mas não só como amiga, e sim como uma especialista em planejamento financeiro estratégico. Oi, eu sou Yasmin Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal e esse é o primeiro vídeo falando sobre educação financeira. Para quem não me conhece ainda, eu trabalho com educação financeira há mais de 7 anos, eu tenho bastante bagagem, já tive mais de 100 alunas por todo o Brasil e atualmente eu trabalho dentro do marketing, no financeiro do marketing de uma grande empresa que a gente trabalha com eventos de luxo. Então tenho, digamos aí, uma boa bagagem para poder explicar para vocês exatamente o que vocês precisam fazer para conseguir construir uma boa relação financeira. O primeiro de tudo que poucas pessoas percebem é como o nosso emocional influencia 100% nas nossas decisões e na forma como a gente vai se relacionar na vida como um todo. Então, antes mesmo da gente olhar para a planilha ou a forma como a gente deve organizar o nosso dinheiro, se deve ir para tal lugar, para outro lugar, a gente precisa entender como essa relação foi feita. Porque as nossas emoções afetam diretamente a forma como a gente relaciona com o mundo, com as decisões que a gente toma. E o que isso tem a ver com as finanças, né? Existe um estudo que é a economia comportamental, ou você pode ter ouvido como psicologia financeira, que mostram como realmente as nossas emoções, as nossas crenças, a forma como a gente foi criado, impacta diretamente na forma como a gente conduz a nossa vida e como a gente toma as decisões. Então, se a gente entende que quando a gente está emocionalmente abalado, tudo que a gente faz são tomados através de decisões baseadas nas nossas emoções, quando a gente fala do financeiro, é a mesma coisa. Então, se você é uma pessoa emocionalmente instável, provavelmente a sua vida financeira também vai ser. É justamente por isso que eu tô trazendo bastante esse tema para que vocês entendam que às vezes o problema não tá na planilha, não tá no método que você tentou aplicar, e sim na forma como você pensa sobre a vida, sobre as coisas, sobre o dinheiro. Então é muito importante, antes de tudo, vocês pararem e entenderem um pouco mais sobre esse tema. Eu vou trazer cada vez mais também sobre psicologia financeira, mas já olhar para o comportamento de vocês, para a crença, já vai ser um ótimo início para construir essa relação com o dinheiro. A gente para analisar de fato ali o passado que a gente teve, então quais foram as crenças que foram instauradas na nossa cabecinha, qual a forma que a nossa família lidava com o dinheiro, os nossos pais também, qual era o cenário que a gente de fato vivia, né? Então, se era um cenário de escassez ou era um cenário de muita abundância, tudo isso vai moldar a pessoa que você é e principalmente a forma como você lida com o dinheiro. Então, vamos alinhar aí a nossa mente, vamos cuidar do nosso psicológico, fazer sim terapia e a partir disso tentar resolver ali a nossa vida. A gente vai ter muito mais ferramentas para conseguir de fato melhorar. Quando a gente já definiu tudo isso e vai olhar ali realmente para o nosso dinheiro, a gente precisa fazer um mapeamento. Então não tem como a gente conseguir resolver um problema sem que a gente realmente entenda de onde ele veio, por que está acontecendo e a gente consiga ali ter uma visão ampla do que está acontecendo. Então senta, olha ali pro seu extrato bancário. Eu sei que às vezes dá medo, mas é muito importante que você tenha mais coragem do que medo nessa vida, tá bom? Você vai pegar o seu extrato dos últimos 3 meses. Você vai anotar todas as suas entradas e todas as suas saídas. Mas não é só para anotar num papel e olhar ali e tudo bem. Já vi, mas não sei o que fazer. Não. A gente vai entender isso e vai separar por categoria. Então, quanto você gastou com alimentação, quanto você gastou com moradia, quanto que você gastou de Uber. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma visão mais clara e entenda se a gente está fazendo com o nosso dinheiro o que de fato a gente gostaria. Quando a gente, por exemplo, analisa quanto a gente gasta de Uber, a gente consegue entender se será que eu tô gastando demais? Será que não valeria mais a pena eu ter um carro, por exemplo? Ou será que não? Mesmo eu gastando bastante com Uber e ainda assim tá compensando? Se dentro da realidade financeira que você tem, será que não faz sentido você andar um pouco menos de Uber para que sobre mais dinheiro para você, por exemplo, investir na educação e outra área dentro ali da sua vida financeira? Tudo isso vai dar mais clareza. Até mesmo eu vejo que as pessoas, elas quase nunca acertam quanto elas gastam com alimentação, porque é algo que acontece no dia a dia. A gente vai no mercado, a gente compra, a gente consegue anotar isso, mas depois a gente pede um iFood, ou a gente vai lá, pede uma marmitinha, e fica tudo muito vago. Então, quando você entender dentro das categorias quanto você está gastando, você consegue ter um panorama melhor e a partir disso tomar melhor as suas decisões.
Então, olha, esse mês eu não vou comprar mais um iFood porque eu já vi que eu gastei uns R$ 400. Visualizar todas as suas saídas vai te dar esse poder de entender realmente o que você está fazendo da sua vida. Como é a sua forma de consumo, o que você precisa prestar mais atenção ou não. E a partir daí, a gente começa a nossa educação financeira e construir um planejamento financeiro que seja de fato estratégico. Então tá bom, Yasmin, eu já anotei todas as entradas, já anotei todas as minhas saídas também. E entendi o que tá sendo bom, o que não tá sendo bom. E agora eu quero organizar. Quando a gente já terminou de analisar todas essas categorias e o que precisa ser feito ou não, a gente vai começar a olhar para um lado também que é quem você gostaria de ser. Quais são as suas metas para um ano? Quais são as suas metas para 3, 5 anos? Porque a partir disso a gente consegue entender se o consumo está sendo da forma como deveria ser de fato. A gente começa a entender também quem a gente gostaria de ser e a partir disso a gente começa a construir estratégia. Então, se eu sei que daqui a um ano eu quero ter R$ 1.000 em reserva de emergência, eu sei que eu preciso guardar cerca de R$ 100 por mês. Então, se não está sobrando nenhum pouquinho do dinheiro, eu preciso entender dentro de qual categoria eu vou economizar um pouco mais para que eu tenha de fato esses R$ 100 no final do mês. Ou qual renda extra eu vou fazer. É importante que nesse momento também, quando a gente olha para esse diagnóstico financeiro, a gente entende tudo que a gente precisa de dinheiro para não só sobreviver, mas viver, né? Então, para lazer eu preciso de R$ 500 por mês, tudo mais. A gente começa a ficar mais qual é o valor que de fato a gente precisa por mês. A gente começa a entender também se está fazendo sentido esse salário. Então, qual emprego você deveria ter, quanto você de fato deveria receber por mês para que você tivesse uma vida saudável e não só uma vida que faça com que você só exista e não usufrua desse dinheiro. Então a gente precisa sim guardar dinheiro, mas a gente também precisa se divertir, precisa investir em saúde, precisa ter uma boa alimentação e tudo isso vai vir do dinheiro, porque o dinheiro ele domina todas as áreas da nossa vida. E depois que a gente organiza e faz tudo isso, né, eu preciso que vocês tenham calma, entendam que é um processo que vocês estão construindo. Então, leva tempo, leva costume. Eu, particularmente, comecei a educação financeira, eu tinha 18 anos e através dela eu consegui realizar coisas grandiosas, como começar a morar sozinha, fazer viagem, construir minha independência de fato, né? E construir também a minha segurança. E é disso que a gente vai falar agora. Quando a gente se planeja financeiramente, um dos principais pilares ali, a base que vai estruturar que essa educação financeira se faça tangível, que a gente consiga manter ela realmente saudável, digamos assim, é a nossa reserva de emergência. Então não existe educação financeira sem que você tenha uma reserva que te previna de passar por situações e se endividar. A maioria das pessoas que se endividam, que acabam não conseguindo pagar o cartão de crédito ou aconteceu alguma urgência e elas precisaram de um empréstimo e depois não conseguiram pagar, são pessoas que de fato não tinham uma reserva que elas pudessem acessar naquele momento de urgência e precisaram utilizar uma outra via, né, de receita e através dessa via de receita elas não conseguiram pagar. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está falando de fato vocês terem a independência de vocês conseguirem ter uma segurança de serem, estar e viverem aquilo que vocês gostariam de viver. Mas para construir essa reserva de emergência, o que a gente precisa fazer? Quando a gente analisou todo o nosso financeiro, a gente já entendeu o que entra, o que sai, tudo aquilo que eu falei desde o início com vocês, a gente consegue entender qual é o nosso custo de vida. Então, quanto a gente precisa para poder viver. Lembre que eu não estou dizendo existir, tá? Tô falando viver. Então, quanto você precisa de alimentação, quanto você precisa para o lazer, quanto você precisa para a moradia. A partir desse valor, quando a gente define 100%, né, quanto a gente precisa para viver, a gente consegue entender qual valor a gente precisaria ali no mês, né? Então, através desse valor, a gente vai multiplicar ele para no mínimo 3 meses e o ideal ali seria 6 meses, né? Mas a gente sabe que é uma realidade que às vezes não é tão próxima da gente, então vamos pensar ali em 3 meses. Então, se eu sou uma pessoa que o meu custo de vida ele é R$ 2.000, eu preciso entender que eu preciso ter no mínimo uma reserva de R$ 6.000, que seria uma reserva de 3 meses. E essa reserva, caso eu adoeça, caso aconteça alguma coisa, sei lá, minha geladeira queime, ou eu precise comprar um ar-condicionado, ou o meu celular caia e eu preciso do meu celular porque é a minha ferramenta de comunicação e também de trabalho,
eu consigo utilizar essa reserva sem que eu precise pedir um empréstimo, pedir para um familiar emprestado ou pedir um cartão de crédito. Então você tem essa autonomia e essa flexibilidade para que a sua vida siga acontecendo normalmente, porque a vida de todas as pessoas vão aparecer imprevistos, vão aparecer emergências, mas você está seguro. Imagina você ter uma quantia de dinheiro que qualquer situação que aconteça na sua vida, você consiga suprir com aquele dinheiro. Você, a partir disso, já se sente uma pessoa muito mais segura, você se sente uma pessoa muito mais leve. Então, hoje, as pessoas que não têm educação financeira, as pessoas que não conseguem entender como utilizar o dinheiro da forma correta, elas se tornam pessoas muito mais ansiosas, porque a gente fica com medo do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como vai se alimentar, a gente não sabe como vai pagar a conta do mês seguinte, e isso gera muito mais problemas psicológicos. Então, quando lá no início eu falei pra vocês que o início disso tudo é olhar pra nossa mentalidade, pro nosso psicológico e entender o que fez a gente chegar até aqui, a gente vai continuar trazendo esse olhar pro nosso psicológico, pro nosso emocional, também, mesmo cuidando do nosso dinheiro, porque eles vão estar ali andando de lado a lado. Então, quanto mais a gente consegue construir essa reserva, mais segurança a gente sente, mais tranquila a gente fica e melhor a gente fica emocionalmente. Então, você vai definir esse valorzinho, multiplicar ele por 3 ou, idealmente, por 6 vezes e vai dividir pela quantidade de tempo que você gostaria de ter. Então, se eu quero ter a minha reserva de R$3.000 em até um ano ou em até 10 meses, eu sei que eu preciso guardar R$300 por mês. E aí a gente vai reorganizando as nossas finanças para conseguir guardar esse valor. Algumas pessoas preferem guardar sempre 10%, então aquelas pessoas que recebem valores quebrados durante o mês, é um ótimo valor também guardar 10% de cada valorzinho que entrar na sua conta, e assim você vai crescendo. E uma dúvida que sempre aparece é, e se eu já alcancei os 6 meses de reserva e ainda não aconteceu nada, o que eu faço? Fico com aquele dinheiro ali parado? Não, você continua colocando dinheiro na sua reserva. Então a ideia é essa reserva ela ser tão grande que te assegure a ficar um ano tranquila e sabendo que se acontecer qualquer coisa na sua vida, você consiga ali, né, resolver de uma forma muito mais imediata. E a reserva de emergência não tem que ficar na poupança, ok? Vamos todas investir no Tesouro Selic, mas isso já é um papo para um outro vídeo. E se você gostou, se identificou, me dá um like, segue aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Quanto mais pessoas aprendendo a cuidar do dinheiro, mais a gente consegue viver melhor, mais saudável e feliz. E fiquem aqui acompanhando que vão ter muitos mais vídeos como esse. Um beijo, tchau, tchau!